Após uma viagem ao espaço, 5 membros de uma pesquisa adquirem poderes especiais e precisam se unir a fim de encontrar uma cura para esse fenômeno bizarro. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Quarteto Fantástico de 2005, então preparem-se, é hora do recap! Ao chegar no centro de pesquisas Von Doom, Ben e Reed não ficam nada surpresos ao descobrir que Victor mandou fazer uma estátua gigantesca de si mesmo bem na frente do prédio de sua empresa. Reed é um cientista brilhante que está lá com o intuito de conseguir financiamento para sua pesquisa. Seus estudos indicam que a exposição a uma tempestade cósmica de alta energia, que ocorrerá em 6 semanas, com uma nuvem que passará pela órbita do planeta, pode permitir que a vida humana seja prolongada e que a cura para várias doenças seja encontrada. Após ouvir a apresentação do seu antigo colega de faculdade, Victor mostra a ele uma revista que foi publicada há alguns anos. Logo na capa está a notícia de que Reed Richards faliu. Ainda assim, o cientista continua tentando convencer Victor a financiar o seu projeto e afirma que apesar da tempestade cósmica ser mortal, os escudos instalados na sala de controle da estação espacial são capazes de proteger os ocupantes. Enquanto eles conversam, Sue, a diretora de pesquisa genética de Von Doom, aparece na sala. A mulher é ex-namorada de Reed e atualmente está em um relacionamento com Victor. Nesse instante, o CEO da empresa decide financiar a missão espacial, desde que fique com 75% de todos os lucros resultantes. Sem ter mais nenhum investidor para quem recorrer, Reed decide aceitar a proposta. No elevador, Sue informa que agendará o lançamento do foguete e pede que Reed entre em contato na manhã seguinte para saber todas as informações necessárias. O cientista afirma que gostaria de ter o seu amigo Ben como piloto naquela missão, mas a mulher afirma que Johnny, seu irmão, é quem irá pilotar a nave. No entanto, segundo ela, Ben é muito bem-vindo como copiloto. Ao descobrir que aquele demente é quem estará no controle da espaçonave, Ben se revolta e afirma que não aguentará trabalhar ao lado dele. Johnny foi expulso da NASA por colocar 2 modelos em um simulador de voo e ainda colidiu com a parede durante a simulação. Apesar disso, Ben decide encarar esse desafio, pois sabe o quanto essa missão é importante para o seu amigo. Sue entrega aos seus colegas tripulantes um uniforme desenvolvido por Victor. A roupa é feita de um tecido sintético que age como uma segunda pele, adaptando-se às necessidades do corpo. A equipe entra na nave e Ben fica surpreso ao descobrir que Victor irá acompanhá-los na viagem. O homem afirma que deseja falar a sós com Sue e o astronauta vai para a cabine colocar o seu traje. Após abrir o escudo de observação, Victor pede a mão de sua namorada em casamento sob a luz das estrelas. Enquanto isso, Reed está no laboratório quando percebe que os ventos solares estão prestes a atingir a nave. Segundo seus cálculos, esse evento só deveria acontecer 7 horas depois. Sue estava prestes a negar o pedido de casamento quando Reed aparece na sala de controle e informa que a nuvem de radiação está se aproximando. Victor então ordena que o cientista feche os escudos, mas Ben está no espaço sem nenhuma proteção. Reed corre para avisar o seu amigo e pede que ele volte para a estação. Imediatamente, o astronauta pula de volta para a nave e Victor decide fechar os escudos, deixando o restante da tripulação do lado de fora. Furiosa, Sue decide abandonar a sala de controle e corre para tentar ajudar a sua equipe. Quando Ben finalmente consegue chegar na cabine, a nuvem o alcança e todos os 4 tripulantes são atingidos pela radiação. Horas depois, o astronauta é acordado por Johnny. O jovem piloto informa que eles conseguiram retornar para a Terra em segurança. Agora o grupo está em observação e não podem sair do hospital, mas Johnny pretende escapar para ir esquiar nas montanhas. Uma das enfermeiras tenta impedi-lo de sair e, após colocar um termômetro em sua boca, descobre que a temperatura corporal do rapaz está subindo muito além do normal. No entanto, Johnny afirma estar se sentindo melhor do que nunca. Como combinado, algumas horas depois, Johnny e a enfermeira são levados de helicóptero para o topo da montanha. Eles pulam na neve e, enquanto deslizam sobre o gelo,
gelo, o corpo de Johnny começa a pegar fogo. Enquanto tenta apagar as chamas, o rapaz acaba caindo de um precipício e o seu corpo se incendeia completamente, fazendo com que ele voe. Quando a mulher o encontra, Johnny está dentro de um buraco na neve. Enquanto isso, na tentativa de reaproximar o antigo casal, Ben convida Sue e Reed separadamente para um jantar. Quando o trio se encontra no restaurante, o astronauta faz parecer que tudo não passou de uma coincidência. Mais tarde, Sue tem um jantar marcado com Victor e o homem pretende fazer novamente o pedido de casamento. Horas depois, o trio está se divertindo quando o astronauta afirma não estar se sentindo bem. Ele diz que deve ter comido algo que pode ter irritado seu estômago e vai para o seu quarto. A conversa estava tão boa que Sue acaba se esquecendo do jantar que marcou com seu atual namorado, e o homem fica furioso. Quando estão sozinhos na mesa, Reed afirma que se sente feliz pelo relacionamento de Sue e Victor. Ao ouvir isso, a mulher fica furiosa. Faz 2 anos que eles terminaram e nunca tiveram a oportunidade de conversar sobre o que aconteceu. De repente, o corpo de Sue começa a desaparecer e ela entra em desespero. Assustada, a mulher acaba derrubando uma garrafa de vinho na mesa e Reed consegue esticar o seu braço para pegá-la. Nesse instante, Johnny aparece com um casaco da enfermeira enrolado na cintura e conta o que aconteceu enquanto esquiava nas montanhas. Imediatamente, o trio vai atrás de Ben para saber como ele está. Reed chega à conclusão de que aquela nuvem de radiação alterou o DNA da tripulação. Em seu quarto, Ben sente fortes dores. De repente, seu corpo começa a se transformar e a cama se quebra devido ao excesso de peso. Ao ouvir o barulho, Reed fica preocupado com seu amigo e então decide usar as suas habilidades elásticas para passar a sua mão por baixo da porta e destrancá-la por dentro. Nesse instante, o trio escuta um barulho alto e ao abrir a maçaneta, eles descobrem que Ben fugiu, deixando um buraco imenso na parede. No chão do quarto, Reed encontra uma foto de Ben e sua esposa e logo percebe que seu amigo está voltando para casa. O grandão se esconde nas sombras enquanto liga para Debbie. Ao olhar pela janela, a mulher avista o seu marido do outro lado da rua e vai até lá para encontrá-lo. No entanto, quando o homem sai das sombras e revela sua nova aparência, Debbie entra em choque e foge. Decepcionado, Ben vai embora e passa a noite escondido. Na manhã seguinte, Reed consegue entrar em contato com Debbie e confirma que seu amigo esteve lá. O trio pretende se encontrar com a mulher para que ela possa ajudá-los a localizar Ben. Enquanto isso, a montanha de rochas está sentada na beira de uma ponte. Enquanto pensa o que fazer dali em diante, o mutante é surpreendido pela chegada de um cara que pretende se jogar na água. Ben tenta fazê-lo desistir dessa ideia, mas acaba assustando o homem ainda mais. Na tentativa de se afastar daquele monstro, o demente pula no meio da rua e está prestes a ser atropelado. Então, com o intuito de salvá-lo, Ben se enfia na frente do caminhão e destrói o veículo. Esse acidente causa um engarrafamento na estrada e uma sequência de colisões acontece. Coincidentemente, os amigos de Ben estão em um táxi passando naquela ponte nesse exato momento e logo percebem que Ben pode ser a causa dessa situação. O mutante ajuda o motorista do caminhão a sair do veículo quando é cercado pela polícia. Após colocar o homem no chão, Ben foge em busca de um abrigo. Como o caminho está lotado de gente, Reed pede que Sue use sua invisibilidade para alcançar Ben. No entanto, a jovem ainda não possui total controle dos seus poderes, e enquanto tira suas roupas, sua habilidade falha. Furiosa por ter seu corpo exposto daquela forma, Sue consegue ficar invisível novamente e atravessa a multidão com facilidade. Quando o trio atravessa o aglomerado, ela se veste novamente e eles caminham pelas ruas à procura de Ben. Nesse momento, uma explosão acontece e Johnny usa o seu próprio corpo como escudo para proteger uma garotinha, já que ele é imune ao fogo. Com o impacto, o caminhão de bombeiros que estava chegando no local tem sua traseira arremessada para fora da ponte. Diante daquele desastre, Sue descobre um novo poder. Ela produz um campo de força capaz de conter a explosão, evitando que maiores estragos sejam causados. Ao ver o caminhão de bombeiros prestes a cair da ponte, Ben aparece para ajudar. Ele usa sua super força para puxar o veículo de volta, porém um dos bombeiros acaba
caindo no mar. Então Reed se estica e consegue resgatá-lo durante a queda, antes mesmo do homem atingir a água. Centenas de pessoas, inclusive repórteres, presenciam aquele momento heróico e começam a aplaudir a equipe. Sendo assim, os policiais precisam recuar e bem avista Deb no meio da multidão. O mutante tenta se aproximar dela, mas depois de deixar a sua aliança no chão, a mulher vai embora. Ben então tenta pegar o anel, mas precisa da ajuda de Reed, pois seus dedos incrivelmente grandes não permitem pegar o objeto. Consumido pela culpa, o cientista promete ao seu amigo que fará de tudo o que for possível e trabalhará dia e noite para fazê-lo voltar ao normal. Minutos depois, enquanto se escondem na tenda dos bombeiros, o grupo descobre que está sendo chamado de Quarteto Fantástico pela mídia. Empolgado com a possibilidade de se tornar um cara famoso, Johnny decide falar com os jornalistas, apesar de sua irmã tentar impedi-lo. Dessa forma, toda a equipe é arrastada para frente das câmeras e Reed explica, resumidamente, o que aconteceu para que eles adquirissem aquelas habilidades. No centro de pesquisa Von Doom, Victor fica surpresa ao ver os seus colegas na TV. Mais tarde, essa entrevista é usada por Ned como estopim para abandonar o barco e retirar os investimentos da companhia. Nesse mesmo dia, o grupo é escoltado pela polícia até o apartamento de Reed, que também é onde fica o seu laboratório. Quando entram no elevador, a máquina não funciona, pois o peso limite foi ultrapassado. Portanto, Ben precisa subir de escada. O cientista mostra onde serão os aposentos de cada um dos seus convidados. Após tomar um banho, Sue encontra um livro de memórias dentro de uma das gavetas da cômoda. Ao abri-lo, a jovem encontra os maiores tesouros de Reed. Dentre eles estão as reportagens que foram publicadas quando ele ainda era um adolescente, anunciando que o jovem havia ganhado prêmios internacionais de ciência. Depois de folhear algumas páginas, Sue se surpreende ao ver algumas colagens de fotos dos dois juntos. Essas fotos foram tiradas quando eles ainda namoravam e até hoje Reed não se desfez delas. De repente, Victor aparece no quarto. O homem afirma que estava preocupado com Sue e pede para que ela o acompanhe até uma de suas casas para que possa ser cuidada pela melhor equipe médica disponível. A mulher então agradece a preocupação de seu namorado, mas afirma que deseja ficar ali com seu irmão. Nesse instante, Reed entra no quarto e Victor vai embora. O homem está furioso por Sue decidir ficar naquele lugar e culpa Reed por ter arruinado a vida deles. Enquanto grita com o cientista, as luzes começam a piscar e Ben aparece para defender o seu amigo. Dentro do elevador, Victor decide descontar a sua raiva e dá um soco na parede, afundando o aço. Ele fica surpreso com o que acabou de fazer e, ao olhar para os seus punhos, percebe que o seu corpo está se transformando em uma forte liga de metal. Enquanto isso, Reed inicia os seus estudos para descobrir como reverter o efeito causado pela radiação. Johnny é colocado em uma câmara e o seu corpo entra em chamas. Sua irmã verifica que todos os sinais vitais estão completamente normais, apesar de Johnny continuar esquentando cada vez mais. Em poucos minutos, ele é capaz de atingir uma temperatura tão alta que derrete a câmara de titânio. Para esfriá-lo, Reed precisa ativar os extintores. Ao fazer a análise em Ben, o cientista se surpreende ao descobrir que até mesmo os órgãos do mutante se transformaram em rocha. Para acessar os seus poderes e atingir a sua invisibilidade, Sue precisa controlar as suas emoções. Porém, quando a jovem atinge um pico de emoção muito grande, um campo de força é produzido a partir do seu corpo e Reed é atingido. Imediatamente, ela ajuda seu ex-namorado a se levantar e os dois começam a discutir o término da relação. O namoro entre eles chegou ao fim porque Sue estava pronta para dar o próximo passo na relação e Reed ainda se sentia inseguro de fazer isso. Apesar de estar com Victor agora, a jovem ainda nutre fortes sentimentos pelo cientista e pergunta se ele também sente algo por ela. No entanto, antes que Reed pudesse respondê-la, Johnny aparece. Ao perceber mudanças cada vez mais agudas em seu corpo, Victor decide fazer uma consulta. Seu médico informa que toda a estrutura corporal do empresário está mudando e se transformando num tipo
de liga metálica mais dura do que diamante. Preocupado por não saber com o que está lidando, o doutor afirma que precisará avisar ao Centro de Controle de Doenças sobre o caso de Victor. Porém, se essa notícia se espalhar, a empresa Von Doom corre o risco de falir de vez. A fim de evitar que isso aconteça, Victor decide eliminar o médico. O mutante então agarra o seu pescoço e o arremessa contra a parede. Em seguida, ele vai para casa e, através de uma câmera escondida, observa Reed. Seu objetivo é usar a pesquisa de seu concorrente para descobrir a cura antes dele, já que Reed possui recursos mais limitados. Ao analisar o seu traje espacial, o cientista descobre que aquelas roupas também foram afetadas pela radiação e se adaptaram aos seus corpos, se tornando invisíveis, sendo resistentes ao fogo ou elásticas. Mais tarde, enquanto caminha pelas ruas, Sue vê a sua foto no jornal e é reconhecida pelas pessoas ao redor. Enquanto foge, a jovem retira suas roupas e usa sua invisibilidade para evitar ser perseguida. Durante o café da manhã, Reed conta que encontrou uma forma de curá-los. Para isso, ele precisa construir uma máquina que irá recriar a tempestade. O cientista pretende reverter o sinal de onda dos raios cósmicos. Se seu aparelho funcionar, a equipe inteira poderá voltar ao normal. No banheiro de sua casa, enquanto escuta o noticiário anunciando a grande queda das ações de sua empresa, Victor descobre que é capaz de controlar a energia elétrica e decide testar a dimensão desses novos poderes. Para isso, ele persegue Ned até a garagem de seu trabalho e aproveita para obter sua vingança. Por causa da retirada dos investimentos do homem, as ações da empresa Von Doom despencaram ainda mais. Sendo assim, Victor culpa Ned por seu fracasso e decide penalizá-lo com um enorme buraco no peito. Enquanto uma equipe de cientistas trabalha para ajudar Reed a construir o aparelho, Johnny fica entediado e decide sair escondido, violando o combinado de que ninguém deixaria o apartamento até que a cura fosse encontrada. Naquela noite, o rapaz vai participar de uma competição de motociclismo. Como adora uma exibição, Johnny planeja apresentar um novo número e usa seus poderes de fogo para voar após saltar da moto. No entanto, ele acaba cometendo um erro de cálculo e cai no chão. Apesar da queda, Johnny afirma estar bem e, após se levantar, retira o uniforme da competição, revelando seu traje especial. Minutos depois, o restante da equipe avista Johnny dando uma entrevista para a TV, na qual ele se auto-intitula como Tocha Humana. Na tentativa de impedir que Johnny faça mais alguma besteira, o trio vai atrás dele e Ben destrói o seu carro para descontar a raiva que o rapaz o fez passar. Furioso, Tocha Humana o ataca e Ben revida. Reed se enfia na frente do rapaz para tentar impedir o ataque, mas seu corpo elástico não consegue evitar que Johnny seja atingido. A briga só chega ao fim quando Sue decide interferir. Enquanto isso, os repórteres estão enlouquecidos e filmam a primeira luta entre os membros do Quarteto Fantástico. Furioso com toda aquela exposição, Ben vai embora e afirma que não aguenta mais esperar por Reed. Naquela noite, o mutante vai a um bar para afogar as mágoas. Quando se senta no banco, a madeira é partida ao meio e Ben leva um baita tombo. Enquanto todos riem dele, Alicia tenta entender o que aconteceu. Ao pegar o copo de bebida, o vidro se quebra nas mãos de Ben e Alicia se aproxima dele. A mulher é cega e pede permissão para tocar o seu rosto, assim ela conseguirá vê-lo. Quando o toca, Alicia percebe que Ben possui um semblante muito triste e afirma que ser diferente não precisa ser algo ruim, a menos que ele queira isso. Em sua mansão, Victor planeja eliminar Reed, mas antes, ele precisa se livrar de Ben, o seu guarda-costas. Preocupada com a saúde de Reed, Sue vai fazer uma visita em seu laboratório. O cientista acabou dormindo enquanto fazia as últimas pesquisas, antes de iniciar os testes na câmara. Como está sem candidatos, ele pretende usar a si mesmo como cobaia. No entanto, Sue sabe que a pesquisa ainda é muito prematura para que testes sejam iniciados
beneficiados. Então pede que Reed dê uma pausa e o leva ao local onde eles foram em seu primeiro encontro. Enquanto isso, Ben está em uma lanchonete quando é surpreendido pela chegada de Victor. O homem afirma querer ajudá-lo a conseguir o seu corpo de volta, mas Ben garante que Reed encontrará uma cura. Então, Victor sugere que a máquina pode demorar mais do que ele imagina para ficar pronta, pois essa é a desculpa perfeita para que Reed possa passar mais tempo com Sue. Quando retorna para o apartamento, Ben avista o casal voltando de um encontro e começa a acreditar que o que Victor disse é verdade. Ele fica furioso por seu amigo ainda não ter finalizado a máquina, e o cientista afirma que precisa de mais algum tempo para garantir que Ben não terá nenhum efeito negativo ao usá-la. Ao ouvir isso, o grandão perde o controle e empurra Reed. Para tentar contê-lo, o Senhor Fantástico usa o seu próprio corpo para imobilizar Ben. Quando o mutante se acalma, Reed o solta e vê o seu amigo indo embora com a promessa de nunca mais voltar. Minutos depois, o cientista decide testar a máquina em si mesmo e arrisca a própria vida na tentativa de encontrar uma cura. Quando Sue retorna ao laboratório, encontra Reed saindo da cabine e se sente feliz, acreditando que seu experimento foi um sucesso. Porém, de repente, o corpo do cientista começa a derreter e a jovem corre para ajudá-lo. Através das câmeras, Victor acompanha tudo o que está acontecendo e escuta Reed dizendo que precisa de mais energia para que a máquina consiga controlar a tempestade cósmica. Enquanto Reed se recupera, seu inimigo invade o laboratório e liga para o seu assistente, pedindo que Leonard leve a cobaia até lá. Minutos depois, Ben aparece. Desesperado para recuperar o seu antigo corpo, ele decide confiar em seu rival e aceita ser cobaia do experimento. Quando Ben entra na câmara, Victor usa os seus poderes para fornecer mais energia ao gerador, e o mutante consegue voltar a ser humano. Feliz por ter a sua vida de volta, Ben percebe que Victor também foi atingido pela radiação e afirma que a máquina pode curá-lo. Nessa hora, ele descobre da pior forma que aquele era apenas um plano do demente para tirá-lo de jogo e se livrar de Reed. O cientista escuta barulhos vindos do laboratório e vai até lá para descobrir o que está acontecendo. Ao ver o seu amigo inconsciente, Reed tenta fugir, pois sabe que será a próxima vítima. Enfraquecido pelos efeitos da máquina, o Senhor Fantástico é atingido pelos raios de Victor e é arremessado pela janela. Ele tenta se segurar para evitar a queda, mas seu corpo de borracha começa a ceder e ele cai de uma altura gigantesca. Victor então desce pelo elevador para capturar seu adversário e acaba eliminando o porteiro no caminho. Após levar Reed para o seu escritório, o mutante pega uma máscara que ganhou de presente na antiga empresa onde trabalhava para esconder o seu rosto, repleto de cicatrizes. Quando Sue e Johnny encontram Ben, eles o ajudam a se levantar e descobrem que Reed foi levado por Victor. Enquanto isso, o Senhor Fantástico está sendo atacado e seu corpo é congelado com nitrogênio. Após congelá-lo, Victor pretende quebrar cada parte do corpo de Reed. Preso na cadeira, o cientista assiste com pesar o seu laboratório sendo atacado por uma bomba lançada por seu adversário. Para evitar que o lugar seja destruído, Johnny decide usar si mesmo como isca para desviar a bomba e sobrevoa a cidade com o corpo em chamas. Ele parte em direção ao mar e incendeia um navio abandonado para que a bomba colida com a embarcação. Dessa forma, Johnny consegue se livrar do ataque sem que alguém se machuque. Com receio de que Victor faça algum mal a Reed, Sue corre para o seu escritório e Ben se sente culpado pelo que aconteceu. Sue usa sua invisibilidade para entrar no escritório sem ser notada e libertar Reed. Quando Victor aparece, a jovem o ataca com seu escudo, mas não é forte o suficiente para derrotá-lo. Em seguida, o vilão a ataca de volta e arremessa sua ex-namorada para longe. Ainda assim, a jovem não desiste e continua atacando o demente enquanto usa seus poderes para se esconder. Após alguns golpes, Victor consegue derrotá-la e quando a batalha parecia estar perdida, o Coisa aparece. Ben usou a máquina para recuperar os seus poderes e dá uma surra em Victor. Enquanto Sue liberta o Senhor Fantástico, o vilão se levanta e pula em cima de Ben, fazendo com que ambos caiam na piscina do prédio. Com o impacto, o fundo da piscina é destruído
rápido e a correnteza arrasta os dois adversários para fora. Os mutantes caem na traseira de um caminhão e a batalha continua, causando pânico entre as pessoas que passam pela rua. Nesse instante, a polícia aparece e tenta deter Victor, mas as balas não são capazes de feri-lo. Ben arremessa um carro na direção do seu oponente e parte para cima dele, mas Victor usa um pedaço de metal para atacá-lo de volta. Quando Ben estava prestes a ser destruído, o restante da equipe aparece para ajudá-lo. Sue usa o seu campo de força para bloquear o ataque e o Quarteto Fantástico se junta para derrotar Victor. Desesperado, o mutante lança raios para todos os lados, sem se importar em ferir pessoas inocentes. Reed então usa o seu corpo maleável para capturá-lo, enquanto Johnny inicia uma muralha de fogo ao redor do inimigo. Sue usa o seu campo de força para contê-los e impedir que a alta temperatura afete as pessoas ao redor. Quando o corpo de Victor já está muito aquecido, Ben usa um hidrante para resfriá-lo, causando o endurecimento do metal. Nesse instante, o vilão é transformado em uma estátua e fica completamente imóvel. Após salvar a cidade, o Quarteto Fantástico é aplaudido pelo público. Semanas depois, eles ganham uma festa em um cruzeiro como agradecimento. Durante a comemoração, Ben e Alicia revelam que estão namorando e todos ficam muito felizes por eles. Em seguida, Reed pede para conversar com Sue em particular e afirma que está pronto para dar o próximo passo. O Senhor Fantástico então se ajoelha e pede a mão da jovem em casamento. Tomado pela forte emoção, Sue fica invisível e aceita o pedido. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!